Olá, felizes. Hoje nós vamos falar de um assunto, como todos os nossos assuntos, são de suma importância porque são bíblicos. O assunto hoje é o Espírito Santo. Eu sempre faço uma analogia entre o Espírito Santo e o maná, porque o Espírito Santo é quem alimenta o Espírito de Deus em nós para dominar nossa carne e manter nossa alma viva. E o maná mantinha o povo vivo, alimentado diretamente por Deus. E o povo acostumou com o maná. E é bíblico que nós nunca podemos fazer as coisas de Deus comum. E eu conheço um povo limpo, especial, zeloso, de boas obras, porém, que estão muito acomodados na sua zona de conforto. Isso não é bom. E esse povo não é todo lugar que alguém prega pelo Espírito Santo. Porque como nós sabemos, já foi falado aqui, para a pessoa pregar pelo Espírito Santo, ele precisa ter preparação, o templo dele precisa ser um santuário, o templo precisa estar muito bem preparado, o templo precisa estar santificado, ele tem que ter uma série de condições necessárias para que o Espírito Santo fale na boca dele. Como diz o Senhor Jesus, não ser mercenário, entre outras coisas. Então, mas tem um povo que o Espírito Santo fala na boca deles o tempo todo. Mas eles levam isso meio, eles estão fazendo isso meio comum. Eles não se preocupam, eles não se esforçam, eles não se consagram, eles não se aprofundam. Então nós temos que o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, ambos feitos por Deus, eles têm a mesma condição. Isto é, se eu fizer treinamento de corrida, exemplo, eu vou fazer um treinamento de correr todos os dias. Então, daqui a pouco eu sou um maratonista. E quanto mais eu peço do meu corpo, isso é bíblico, fisicamente mais o meu corpo produz. Quanto mais eu peço dos dons de Deus em mim, mais eles produzem. Eu tenho o dom de evangelista, quanto mais eu evangelizar, melhor eu fico para evangelizar. E eu faço isso há mais de meio século e sei que é assim que funciona. Quanto mais eu me esforço nas coisas de Deus, mais Deus me dá, porque eu vou enquadrar naquele versículo que tem na Bíblia que diz assim: o que tem muito, mais lhe será dado. O que tem pouco, até o que tem lhe será tirado. Então, se eu tiver muito esforço para servir a Deus, para exercitar os dons de Deus, cada vez mais Deus vai me dando. Agora, aqueles que têm pouco, que buscam pouco, eles estão na probabilidade alta de que até o que tem lhes será tirado. Então, o povo que o Espírito Santo fala com eles todos os dias, eles vão se acomodando, eles vão caindo ali na zona de conforto, eles vão acomodando com a coisa fácil, que a coisa tá vindo fácil. Então, a pessoa às vezes chega na igreja, ele sequer entra em comunhão. E na maioria das vezes, ele vai entrar e sair sem nada, sem o alimento do Espírito Santo. Isso
é gravíssimo, isso é muito grave, porque automaticamente a pessoa está diminuindo, a pessoa está tendo pouco, e o que tem pouco até o que tem lhe será tirado. E se nós buscarmos muito, e Deus, porque Deus pede para nós, esforça e tenha bom ânimo e guarda a doutrina. Está lá em 1 Josué. Esforça, tenha bom ânimo e guarde a doutrina. Então, se nós estamos sempre esforçando e sempre tendo bom ânimo, nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos melhorando, nós vamos aproximando mais de Deus. E automaticamente, quanto mais se aproxima de Deus, mais a luz de Deus vai fortalecendo em nós. Quanto mais nós consagramos, mais Deus nos dá consagração. Quanto mais nós oramos, Deus mais vai nos dando força para orar. Quanto mais nós buscamos, bate e abrir-se-vos-á. Busca e receberás. Então, é um ciclo que nós temos que criar. E esse ciclo, se nós acomodarmos, ele vai funcionar no sentido negativo. E se nós nos esforçarmos e tiver bom ânimo, ele se torna positivo, nós vamos melhorando cada vez mais. Voltando, o povo de Deus, que se acostumaram com o Espírito Santo, como o povo que estava vindo do Egito acostumou com o maná. Agora, isso é gravíssimo, isso é incalculavelmente grave, porque quem pecou contra o maná, quem pecou na época do maná, teve perdão, porque estava na lei. Agora, quem peca contra o Espírito Santo, nós já sabemos o resultado, é muito grave. Então esse povo de Deus, que o Espírito Santo fala na boca deles, eles têm uma fonte inesgotável, eles têm uma fonte maravilhosa, e ainda, quanto mais se busca, mais se tem, porque é o que Deus quer de nós, é nós buscar, vamos esforçar, vamos lutar, olha, vamos tomar todo o nosso tempo em consagração, em oração, em servir a Deus, em agradar a Deus, em evangelizar, em visitar, em ajudar, em aconselhar, até mesmo, no geral, contribuir, mas contribuir com a obra de Deus em todos os sentidos, ajudando o ministério, ajudando a Irmandade, ajudando na igreja. O que eu posso fazer? Ajudando sem aparecer. Por quê? É necessário que ele cresça e nós diminua. Então nós temos que ajudar voluntariamente, porque só se serve a Deus voluntariamente. Quem serve a Deus para ganhar alguma coisa é mercenário. Então nós temos que servir a Deus voluntariamente. Vai precisar fazer? Vamos fazer. Olha, tem que... Vamos crescer cada vez mais, vamos buscar cada vez mais, vamos servir a Deus, vamos entrar em oração, em consagração, vamos fazer grupo de santas conversações. Não existe um grupo de santas conversações. Deus sempre me deu a graça de fazer esses grupos na minha casa. Que o apóstolo São Paulo disse assim, que os irmãos aprendam com os outros em santas conversações. Isso é tão maravilhoso. Olha, isso é tão maravilhoso. A gente tem tanta novidade, tanta coisa. Eu fui muito perseguido por alguns da igreja por gostar de fazer isso e continuo fazendo. E hoje, cada vez mais, nós buscando mais, nós lutando mais, nós nos esforçando para que nós possamos crescer espiritualmente, para nós ter, para nós e para ajudar quem precisa. Encontrou um irmão em dificuldade, encontrou uma irmã em dificuldade, encontrou um irmão,
um membro da igreja é em dificuldade, vamos encostar nele, vamos ajudar ele, vamos trabalhar com ele, vamos servir a Deus, vamos imitar o Senhor Jesus, vamos cuidar da noiva do Filho de Deus, buscando, não acomodando, não fazendo comum o que é sagrado, porque como fizeram comum maná, parece que estão fazendo comum o Espírito Santo. Um detalhe muito importante, não é gritaria, gritaria não é Espírito Santo, não. Deus não é surdo. Ah, mas os irmãos se os irmãos é surdo, nós temos que conversar com eles, precisa conversar com eles baixo para eles entenderem. Não é gritando que eles vão ouvir, não. Porque, de novo, tinha um ancião muito meu amigo em São Paulo, que ele falava, quem faz muito barulho é lata vazia. Lata cheia não faz barulho. Tem muito barulho e pouca virtude. Olha, o que é virtude, o que é eloquência? O apóstolo São Paulo falou muito isso aí. Quando começou uma disputa lá. Aí eu sou de Saulo, eu sou de... Não. Nós temos que buscar consagração, buscar virtude, buscar fazer com que o Espírito Santo usa de nós, fazer com que surja obra, que haja obra de Deus, que haja prosperidade na obra, que haja crescimento na obra, que haja evolução espiritual. O geral é isso. Vamos sair da zona de conforto, vamos consagrar, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos lutar, vamos servir a Deus com toda a força, com todo o bom ânimo, com todo o nosso ânimo. Vamos pensar nisso, vamos trabalhar com isso, vamos lutar por isso. Mais uma vez vou pedir, nos ajuda divulgando o canal, clicando, comentando, filiando ao canal, nos ajuda a fazer crescer esse canal e nos ajuda orando por nós, porque parece que é simples. Mas nós precisamos muito do Espírito Santo e da força de Deus para que nós possamos fazer um vídeo todos os dias. E todos os dias, entre 12 e 15 horas, sai um vídeo. Nos ajuda, procura e nos ajuda a servir a Deus. Deus nos abençoe.